São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Amém? Posso ler? Capítulo 5, versículo de número 7. Mateus, que diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Amém? Podem sentar. Meus amados irmãos, este versículo onde nós lemos ele nos fala acerca do Sermão do Monte, onde tem 8, se não me foge da mente, bem-aventurança, ou 8 perícopes. E o que é perícopes? É onde se começa uma frase e se termina e se começa outra. As bem-aventurança, ou beatitude. No capítulo 4 nós vamos observar que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Só que quando Jesus ele vence a tentação, Cristo, ou os anjos vieram e o serviram. E a história vai nos dizer agora que Jesus soube que João Batista foi preso. O prenderam. Aí Jesus agora deixa Nazaré e vai para a Galiléia. Indo Jesus para a Galiléia, ele fica ou chega em Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus ele monta sua base espiritual. E quando Jesus chega em Cafarnaum, a Bíblia vai nos dizer que Cristo ele chama primeiro 2 de seus discípulos. Mas contextualizando essa leitura, nesse contexto em que nós lemos, a história vai nos dizer que nesse tempo o povo ele estava sob opressão Roma, tanto no tributo, que era pesado, como sobre os impostos, que era sobre a terra. Era cobrado impostos dos pescadores que pescava e vinha para a coletoria, e o povo que passava, porque Cafarnaum tinha uma rota comercial. Só que Cafarnaum era chamado terra de Naphtali e de Zebulon. Aí vamos para o Velho Testamento, que ele Bíblia vai entender que quando Salomão ele estava para construir o templo, um certo rei, se não me foge da mente, chamado de Irão, ele trouxe madeira para Salomão construir o templo. E a Bíblia vai nos dizer que Salomão ele dá 10 cidades ou terras de presente àquele rei. E entre elas estavam esse grupo de cidades. Quando aquele rei observou, ele não gostou, porque ele disse: que é isso? Tu estás me dando o que não presta, o que não serve? E ele a devolveu. Só que no capítulo 49 de Gênesis tinha uma profecia de Jacó. A partir do capítulo 13, se não me foge da mente, em diante, Jacó, ele, abençoando os seus filhos, ele disse que 4 dentre eles iriam morar em terras portuárias. Eles iriam ser prósperos, iriam crescer. Só que essa terra, ou essa região da Galiléia e de Cafarnaum, era desprezado, porque o povo daquela região, antes disso, Tigrat-Pileser, o rei da Síria, ele vem e entra por causa da desobediência do povo e leva o povo daquela região cativo.
e traz gente de 5 nações e coloca lá naquele lugar. Quando ele faz isso, não foram todos levados cativos, ainda ficaram alguns. Provavelmente os mais pobres, o que fizeram ou o que aconteceu, eles começaram a se juntar e surge o povo, ou a raça mista chamada de samaritanos. Eles serviam a Deus e outra hora servia aos deuses. Mas ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de se apegar a um e de aborrecer a outro. Ou serve a Deus ou serve a Mamon. Só que essa terra, ela era uma terra mista. Tinha gente de várias culturas, de várias religiões. Só que tinha a Baixa Galileia e tinha a Alta. E o povo da Alta Galileia, eles desprezavam o povo da Baixa. Por quê? Lá embaixo só estavam os pobres, os analfabetos, as prostitutas, os doentes, os cegos, os coxos, os paralíticos, quem era endemoniado, os cobradores de impostos. Lá embaixo estava quem? Os pescadores. Só que quando Jesus ele chega na Galileia ou em Cafarnaum, Cristo ele não vai lá para cima, ele fica cá embaixo. Só que Jesus ele começa a pregar o evangelho. Arrependei-vos porque é chegado até vós, ou já chegou o reino dos céus. Mas por que foi que Jesus ele não foi lá para cima e foi lá para baixo e começou a chamar o povo lá embaixo? Para começo, o povo da Baixa Galileia era homens laboriosos, homens trabalhadores, mãos encalejadas, cabelos queimados pelo sol, rosto queimado, calcanhares de pés tudo rachado. E os galileus, o povo daquela região, eles eram patriotas. Se um caísse, eles não abandonavam, ia lá e estendia as mãos. Se um precisasse, o outro ia lá e o servia e o ajudava. E eram homens, como se diz o matuto, era pau para toda a obra. Podia colocar serviço para eles que eles faziam. E Cristo quando veio, ele chama logo 2 ali, lá de baixo. Só que esse povo, diz a Bíblia, Isaías capítulo 9, versículo 1 e o 2, a Bíblia vai nos dizer que o povo que andava em treva viu raiar a luz. E os que viviam na região da sombra da morte viu resplandecer. Esse povo da Galileia e de Cafarnaum era um povo desprezado, porque era um povo provavelmente idólatra e vivia em treva comum, em pecado, na idolatria. E para aquele povo lá em cima, na Alta Galileia, onde vivia a nada, não dava nada por eles, era um povo desprezado. Só que Jesus, ele quando sai lá de onde ele estava, de Nazaré, e vai para a Galileia, e que chega aí em Cafarnaum, Cristo ele começa a pregar na sinagoga. Está escrito, Cristo ele cura ali em Cafarnaum a sogra de Pedro, um endemoniado dentro do templo. Cristo ele cura o servo do centurião e várias outras curas. Mas quando Jesus ele chega aqui e começa a pregar, se nós dermos uma olhada na Bíblia, nós vamos observar que multidões agora começam a se aglomerar. Quem é que não quer ouvir um bom pregador ou um bom cantor? Trazendo para os dias de hoje, se anunciar aí fora que vai vir um cantor famoso, com certeza vai dar muita gente, sim ou não? Um pregador famoso, vai dar muita gente. E Cristo, onde ele passava, ele arrastava a multidão, porque ele tinha o pão e o povo tinha fome. Cristo ele tinha água e o povo tinha sede. Os doutores da lei, eles mandavam fazer, ensinava, mas não fazia e nem ajudava, só fazia colocar fardo sobre os ombros do povo, e nem mesmo com o dedo eles conseguiam tirar. Mas o que acontece? Quando Jesus ele chega pregando o evangelho, dizendo o reino dos céus é chegado até vós, a Bíblia vai nos dizer que o povo começa a se aglomerar. Aí Cristo ele sai, sobe em um monte, e ele quando sobe em um monte ele senta.
E sentando ele, os discípulos se aproximaram dele, e Cristo olha para eles e começa a falar acerca da bem-aventurança ou dos bem-aventurados. Primeiro, bem-aventurado é os pobres. Cristo ele começa a falar porque aquele povo era desprezado. E Cristo ele começa a dizer: bem-aventurado os que choram, porque eles viviam chorando. Bem-aventurado os mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E na quinta ele disse: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas há uma diferença de misericórdia para graça, sim ou não? A diferença, sim. Eu confundi a graça com misericórdia. E o que é graça? Graça, se nós prestarmos atenção, graça é favor imerecido. A gente não merece nada. Está escrito que depois de ter feito tudo quanto nos foi ordenado, a gente tem que dizer ainda que somos servos inúteis. Como quem diz, não serve. Ainda é pouco que a gente faz para o muito que ele fez para conosco. Nossa justiça ela é como trapo, e o que é trapo? Trapo é coisa imunda. Misericórdia ou graça é favor imerecido. Tito 2:11, a Bíblia vai nos dizer que a graça de Deus há se manifestado. João disse que é graça sobre graça. Aí tem a graça comum, a graça salvadora, tem a graça personificada, que é o Cristo no meio do próprio povo dele, tem a graça irresistível, não vou entrar nessa parte, né? Tem a hipergraça, que fala sobre o liberalismo, mas a mensagem não é graça, a mensagem é sobre misericórdia. E ele disse: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Não é uma barganha, porque tem gente que diz ou pensa: eu vou usar de misericórdia para Deus ter misericórdia comigo. Tire seu cavalinho da chuva, que com Deus ninguém não vai barganhar nada. Quem usa de misericórdia é porque ele sabe, ou soube, ou entendeu que Deus teve misericórdia dele ou dela. E a misericórdia não é uma lei, é uma regra. Os mistérios do reino dos céus. Nesse contexto, o povo estava sendo oprimido, e não se paga mal com o mal, se paga mal com o bem. Lembra que certa feita Cristo, ele disse que certo homem tinha um certo campo e tinha trabalhadores, e esse homem ele veio e foi ajustar conta com os seus trabalhadores, e chega um que lhe devia, vamos dizer, 500 denários. E esse que lhe devia 500 denários foi trazido diante do seu senhor para prestar conta. E quando chega diante dele, diz a Bíblia que o seu senhor disse: paga o que tu me deve. E ele disse: eu não tenho com que pagar ou como pagar. E o seu senhor disse: pega ele, seus filhos, sua esposa, tudo quanto tem, trai, prende. Diz a Bíblia que esse homem, ele disse: meu senhor, tenha misericórdia de mim, tudo eu te pagarei. Não tendo ele com que pagar, e o senhor dele sendo misericordioso, diz a Bíblia que a dívida dele foi perdoada. Saindo aquela coisa de lá, acabado de ter recebido misericórdia, ele encontrou um que lhe devia, vamos dizer, 50 denários, um que trabalhava com ele ou para ele. E saindo ele encontra aquele outro homem que lhe devia 50, supondo. E ele, quando vê ele vai logo na beca, pega na camisa: ei, veaco, ei, rapaz, paga meu dinheiro. E ele disse: meu senhor, eu não tenho com que pagar, tenha misericórdia e eu vou lhe pagar. Como quem diz: me dá um tempo. E ele disse: não, como quem diz, eu já dei tempo demais, tu está me devendo faz tempo, paga meu dinheiro. Mas voltando um pouco atrás, certa feita Jesus ele está com seus discípulos e fala sobre a oração do Pai Nosso, né, que está no céu. Aí: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como o pão nosso de cada dia quem nos dai hoje. E por aí vai. Perdoai as nossas ofensas, começa agora, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Aí a gente não perdoa quem nos ofendeu, e na oração do Pai Nosso a gente diz: perdoa quem nos tem ofendido. Aí diz a Jesus: perdoa aquele a quem eu tenho ofendido. Aí vai Jesus e trata a gente igual aquele que nós
Cristo ele trata a gente igual do jeito que nós fizemos com aquele que nos devia. Se nós não perdoou, aí a gente ora e diz: perdoa assim como eu tenho perdoado. E aí? Quem é que não quer ser perdoado? Quem é que não quer receber uma misericórdia? Misericórdia é se compadecer por alguém que está sofrendo ou está passando por uma situação, vamos dizer, estreita, está no leito, está sofrendo, está doente, ou está com uma dívida. Isso é ter misericórdia. É tirar um tempo da nossa vida e se dedicar àquele que está precisando ou necessitado de uma ajuda. Mas tem muita gente que não quer ter misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia dele se estende de geração a geração. Jeremias disse: a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Deus é misericordioso e a gente temos que ser misericordioso. Quando a gente usa de misericórdia para com o próximo, nós nos tornamos semelhante a Cristo. Nós merecíamos a morte e condenação eterna, mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Não porque você seja bom ou merecedor. Ninguém aqui é bonzinho. Eu mesmo não era bom, eu não sou bom. Ninguém é bom. E ainda tem gente que bate no peito e diz: eu mereço. Merece não, coisa. Não merece nada. É a bondade de Deus, é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento. E muitas das vezes nós não queremos perdoar a quem nos ofende. Ele pegou eu, vou pegar ele. Eu não é. Ela me pegou, aí eu vou pegar ela também. Não, mas quem me feriu foi ela. Eu não vou perdoar não. Está errado, meu irmão. Mesmo sendo afrontado, a gente tem que perdoar, porque Cristo disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Os ímpios fazem a mesma coisa. A gente é igual a eles, é? A gente é luz. Se nós usamos a misericórdia, nós vamos se tornar sal da terra. Está lá mais na frente. Se nós usamos de misericórdia, nós vamos nos tornar luz do mundo. Aí certa feita Jesus ele chega num certo canto e um doutor da lei, estou olhando a hora, e um doutor da lei se aproxima de Cristo e disse algo com Cristo. Aí Cristo disse: o que está escrito na lei, como tu a interpreta? Aí ele disse: amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo e de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo, e por aí vai. Aí ele disse: tudo isso eu tenho observado. Aí ele disse: mas quem é o meu próximo? Aí Cristo, vou lhe contar uma história. Os judeus, para eles, próximo deles só era quem era judeu. Quem não fosse da tribo ou judeu, fosse de outra linhagem ou de outra raça, para eles não servia. Aí Cristo disse: olha, certo homem, ele vinha de Jericó para Jerusalém, aproximadamente 8 quilômetros. De Jericó para Jerusalém era um canto ladeiroso, tinha pedra, tinha árvore e facilitava a esconderijo de salteadores. E esse homem ele vinha ou ia subindo, só que ele ia provavelmente com ouro, com prata ou algo precioso, algo de valor. E ele quando ia, diz a Bíblia que os salteadores agora cai em cima dele e tira tudo, toma tudo quanto ele tem, quebra o cara, deixa o cara quebrado, provavelmente quase morto. E toma tudo que ele tem e pega o beco, vai embora. Aí vem um levita ou vem um sacerdote, que estava lá no santuário oferecendo sacrifício, incensário, ou não é? Falando sobre a lei, os salmos, a Torá, falando sobre o amor de Deus, os 10 mandamentos. Aí agora vem um sacerdote ou um sumo sacerdote, viu o cara caído, ele quando olhou, estou fora, cortou caminho. Mas a gente não prega sobre misericórdia. E por que a gente não usa? Quantas vezes a gente vê um bêbado, um homem sujo, rasgado, e cortamos caminho? Cadê a misericórdia? Muitas das vezes nós somos egoístas. Eu também estou no meio. Isso é do ser humano.
tem alguém que está ali caído ou está fedendo, a gente não passa por perto nem chega junto, raramente a gente corta caminho. Aí vem agora, sabe quem? O levita, que era outro que tinha privilégio dentro do santuário ou no tabernáculo. E o que acontece? Ele, quando viu o homem caído, ele corta caminho. Mas o levita, ele tinha o seu ofício dentro do tabernáculo ou no templo. O quê? Arrumar os utensílios, a limpeza, era tudo com ele. Mas quando viu o homem caído, ele cortou caminho. Só que todos os três, tanto o salteador que roubou, o sacerdote e o levita, está na mesma posição. Tiago diz: quem sabe fazer o bem não faz, está pecando. E Deus, ele vai usar sem misericórdia, não vai ter para quem não teve misericórdia. O salteador olhou para os bens daquele que estava lá, do homem que estava caído. Ele disse: o que é teu é meu. Meteu o pau, cacete, tomou, roubou. É ou não é? O levita e o sacerdote, vendo o homem lá caído, ele disse: o que é meu é meu, o que é teu é teu. Aí vem um desprezado religioso, que era idólatra, rejeitado pelos judeus, um samaritano que ninguém dava nada. Muitas das vezes a gente julga pela aparência, mas não sabe a comunhão e nem a intimidade que ele ou ela tem dentro do coração para com Deus. A bondade dele no coração reflete algo de Deus na vida dele. Não precisa dizer que nós fez, que nós faz e que nós deu ou está dando. Não adianta tocar trombeta, temos que usar de misericórdia. Aí o outro veio, viu o homem caído, que era um judeu, ele era rejeitado. Quem era judeu cortou caminho, mas quem não era, que era rejeitado de outra raça, viu, parou, olhou para ele, desceu, colocando sua vida em risco. Coloca óleo na sua ferida, coloca ele no seu animal, leva para uma estalagem, pagou e disse: toma aqui mais, cuida dele, se gastar alguma coisa a mais, quando eu voltar eu te pagarei. Aí Cristo disse: qual dos três se achou semelhante ou chegou próximo a ele? O levita? Não, está amarrado. O sacerdote? Pior ainda. O samaritano, é Cristo disse: vai tu e procede igualmente. Quem é meu próximo? Meu pai, minha mãe, meu irmão, independente de cor, raça ou língua. Independente que seja da família, da parentela ou de grau parentesco, que seja da nossa igreja ou de outra denominação, independente de que seja de uma seita ou não, macumbeiro, assassino, prostituto, homossexual, temos que usar de misericórdia. E não se paga mal com mal, se paga mal com o bem. E aí, resumindo, certa feita, aí José foi vendido, revendido, passa-se o tempo, chega a vaca magra lá em Canaã, e quando chega lá em Canaã, aí disse Jacó: por que vocês estão olhando aí uns para os outros? Vamos, desçam para o Egito, que era na parte norte e era próxima do Judá, era próxima do Egito. E eles agora se preparam, sobe. Quando chega lá, quem vendia alimento era quem? José. Passaram-se o tempo. O povo não diz que quem bate esquece, quem lembra, e quem apanha não lembra sempre. É desse jeito, não esquece, lembra. Mas sempre que lembra, não lembra que está com mágoa, lembra que perdoou, lembra que tem misericórdia, ou que Deus usou de misericórdia. Aí quando eles chegaram lá, não conheceram José. José olhou, não tinha mente curta, quando viu ele se lembrou. Aí, resumindo, ele mandou eles se sentar, ou prepararam uma mesa, mandou trazer comida. Aí Cristo disse: quando eu tive nu, tu me vestisse. Misericórdia. Quando eu tive fome, tu me desse comida. Eu tive sede, tu me desse água. Eu tive preso e tu me vestisse. E os irmãos chegaram com fome. Ele disse: bota a mesa fora, bota a comer para essa raça aí. Manda eles se sentarem. Só que José, ele tinha um coração misericordioso. Eu tinha a misericórdia de Deus na vida. Ele não guardou mágoa nem rancor. Ele tinha de tudo para ter o coração inchado, sim ou não? Com mágoa. Mas hoje é noite de você tirar a mágoa do coração. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Quer ver Deus te abençoar? Bota o que está dentro para fora. Vamos
vomite. Confesse e perdoe seu irmão. Perdoe sua irmã. Use de misericórdia. Deixe de estar com cara feia. Deixe de estar entronchando o rosto ou fazendo biquinho para quem senta do seu lado. Peça perdão, se humilhe. Deus quer batizar como Espírito Santo. Deus quer dar dom de cura, visão espiritual. Mas muitas das vezes algo trava o trabalhar de Deus. José, ele não se contém, tendo um coração quebrantado. Olhou para eles. Estou já finalizando. Não se contendo, o coração quebrantado, não tem como não. Mandou sair todo mundo, fecha a porta. Fosse outro, ele dizia: agora chegou minha vez, né? Vou pegar eles agora, está na minha mão. Não, meu irmão. Eliseu, os inimigos que queria ele e o povo de Israel, ou foi de Judá. Aí o moço, quando se acordou, ele disse, e agora ele calma, ele ora, Deus cega, ele pega os inimigos dele, traz eles tudo, e o cego espiritual, trouxe eles, levou eles, mandou sentar, botou dar comida, e levou lá, e disse, agora vão embora. Fosse eu dizer, não mata, passa lá a espada, não, misericórdia. Lembra do hino de Armando Filho? Pai, misericórdia tem, mesmo sabendo o crente que sou, me concedes tantos bens. Aí diz, toma-me e faz-me diferente ser agora junto a ti. Aí José, não se contendo, aí manda sair todo mundo chorando. Aí chega diante deles, né? Aí como quem diz, olhe para mim, tudinho, olha para cá. Aí eles olhou, ele disse, como que diz, lembra de mim? Sabe quem sou eu? Não, eu sou José, o vosso irmão. Aí agora está um catucando o outro, a ideia foi tua. Não, tu queria matar. Eu disse, não mata não, tira a sua roupa. Tu disse, não, rapaz, joga ele lá dentro da cisterna. Eu disse, não. Outro disse, não, mas eu disse, joga lá dentro. Tu tivesse a ideia de vender ele, e agora, como quem diz, a casa caiu, ele vai nos matar. Ele disse, vive ainda nosso pai Jacó? Disseram, vive. Agora vão lá e diga a ele que eu, José, vosso irmão está vivo, vai ter que engolir atravessado, porque ele não tinha mágoa. E quem não tem mágoa, Deus abençoa, Deus faz prosperar. Queres prosperar? Libera perdão, meu irmão. Quer prosperar? Libera perdão, minha irmã. Quer prosperar? Chega diante dele, chega diante dela e libera perdão. Outra coisa, um abraço, Deus ele quebra maldição, Deus ele quebra laço. Através de um abraço, Deus ele liberta alguém. O que tem de crente precisando de um abraço de uma pessoa e não recebe. Muitos olham com um olhar de desprezo, não com um olhar de misericórdia. A prostituta trouxeram ela e disseram, tem que ser apedrejada. Tu, pois, o que é que tu diz? Jesus olhou com aquele olho de fogo, como quem diz, e ela caiu só, foi? Não foi com vocês não? Julgar é bom, não é? Atirar pedra é bom. Certo pastor disse que o pior canto de se arrepender, de se consertar, me permita, é no nosso meio, porque muitas das vezes nós ora, pede a Deus, faz consagração, aí a pessoa se converte, a gente faz aquela festa, mas quando a pessoa erra, nós é o primeiro a meter o pau, pega um pedaço de pau, mete no pau, exclui e escanteia, toma um cartão de membro e bota para fora. Isso é hipocrisia. Cristo ele não faz isso, ele se abaixou, começou a escrever no chão uma nova história. Hoje ele quer escrever uma nova história, está colocando uma vírgula e escrevendo uma nova história. É a misericórdia do Senhor, é a causa de você que chegou aqui hoje, ferido, magoado, talvez escanteado ou excluído por causa da tua parentela, pelo erro ou pelo algo praticado ou que está praticando. Mas a misericórdia dele é a causa de você não ser consumido. Aí Cristo se levanta, olha para eles dentro do olho. Alguém que tem culpa no cartório, você olha no olho, ela olha, ele olha e não encara não. A mesma coisa é um endemoniado, você olha no olho, ele olha e diz, sai daqui. Não, quem vai sair é tu, coisa ruim, né? A gente não, bora, em nome de Jesus. Então Jesus se levantou e disse, aquele que dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Isso daqui é um tribunal, viu? Está lá em Romanos capítulo 1 ou é o 2?
Uma hora nossa mente vai nos acusar e outra hora ela vai nos absolver. Quando a gente faz coisa errada ou pensa, o coração ele dá um supapozinho, sim ou não? Não, não vai não, como que diz, ei macho, vigia terra, vai devagar. Aí a gente mete o pé e faz coisa errada. Aí o coração dá um supapo. Lembrar de Davi, conta lá o povo e vem cá. Quando o cara contou que chegou aqui, ele disse o coração de Ló. Aí ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, contra ti pequei e fiz somente o que era mal. Para resumir, o filho pródigo, quando volta, ele disse: pai, eu pequei. Antes dele falar, o pai dá-lhe um abraço nele, bota um anel no dedo, uma veste branca, sandália nos pés. Vem cá, abre aquele vinho, bota aquela música para tocar, mata aquele novilho cevado, vamos comer, vamos nos alegrar porque ele estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Aí chega o outro que estava dentro da casa, o irmão velho. O que tem de crente velho desviado dentro da igreja, pior do que o irmão novo. Todos os dois eram desviados e a gente só quebra o mais novo, é ou não é? O mais novo teve coragem e saiu para o mundo. O mais velho não, dentro da casa, não desfruta da graça, da misericórdia, não sente mais a presença de Deus, porque não tem misericórdia no coração. E a gente só arreia a lenha no filho mais novo. Mas todos os dois eram desviados. O filho mais velho era orgulhoso, ambicioso. O mais novo foi embora, apanhou lá no mundo a vida, ensinou. Ele voltou. Quando ele volta, ele disse: o pai vai me querer como servo, como filho ou como empregado. Aí ele, quando volta, o pai dá-lhe um abraço. Pela porta que saiu, ele voltou. Pelo caminho que foi, ele voltou de novo. A banca, o canto dele estava lá. Você que está aqui dentro, afastado, a banca que você sentava está lá. O órgão que você fazia parte ainda está no mesmo canto. Os mesmos irmãos estão ali esperando, de braços abertos. O pai está aqui de braços abertos, querendo dar um abraço na tua alma. Hoje é noite de reconciliação. Aí ele disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Aleluia. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus empregados. Aí vem o outro mais velho com a espada. Quando ele chega perto, que olha, sai um dos empregados e ele: que festa é essa aí? Foi teu irmão mais novo que foi embora e veio, teu pai está dando uma festa. Aí o pai saiu e disse: vem, entra. Há tanto tempo que eu te sirvo, rapaz, tu não está na igreja há tanto tempo e não tem desfrutado da graça de Deus, da misericórdia, da bondade. O problema é que tu não tem graça, ou a graça de Deus ainda não, tu não abrisse a porta do coração, tu não usasse de misericórdia para com o teu irmão, porque Deus ele já usou de misericórdia para contigo, e só usa de misericórdia para quem já recebeu. Muitos vivem de fachada dentro da própria igreja, enganando não a Deus e aos irmãos, mas a si mesmo. Aí o pai disse: entra. Ele disse: não, esse prostituto foi embora, acabou com tudo, destruiu com tudo que tu tinha. Há tanto tempo que eu disse: filho, tudo que eu tenho é teu. Agora, interessante para finalizar aqui é que ele não se alegrou com a volta do irmão. Aí a Bíblia diz que alegria no céu os anjos cantam. Lembra do hino que a igreja canta? Oh, que belos hinos cantam lá no céu. Ele não se alegrou, mas lá em cima os anjos cantavam louvor a Deus. Quem estava fora veio e entrou. Quem estava dentro da casa ficou fora, não entrou. Quando a trombeta tocar, o que tem de crente que não vai subir, vai ficar. Irmão velho, mas hoje é noite de oportunidade, viu? Deus está te dando oportunidade. Ele está de braços abertos dizendo: vinde a mim, bendito do meu Pai, receber por herança aquilo que está preparado para vós desde a fundação da terra. Deus abençoe e eu agradeço a oportunidade. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tenha misericórdia, seja bondoso e não rancoroso. Coração com mágoa vem da arritmia cardíaca, pressão alta, úlcera, gastrite. Tu dobra teu joelho, não consegue orar, tu não se concentra na leitura da palavra. Mas quando a gente diz eu perdoo, sai um peso de cima de tu.
Tem gente aqui que Deus quer batizar com o Espírito Santo, mas tem algo que está impedindo. Deus quer batizar com o Espírito Santo, mas falta você se humilhar, pedir perdão, não a mim nem ao povo, mas a Deus. Se humilhe. Eu sou testemunha ocular. Para finalizar, uma irmã me chamou, disse que quer ser batizado. Eu digo, quero. Fica de joelho, aí eu dá glória, aí eu tome glória. Fiquei rouco. Eu digo, conversa é essa? Ela, vem cá, falta tu pedir perdão a alguém, isso faz tempo. Sabe quem era? Não tenho vergonha de dizer, a minha sogra. Nós não se batia no começo. Água e óleo, gato, cachorro. Vou fazer de tudo para separar os dois. Eu digo, vou lhe pegar, que eu era pé da rinha, eu vou lhe pegar a sua véia. Me aguarde, sua macumbeira véia. Vou lhe pegar e a senhora vai me pagar. Ai meu Deus, eu digo, ai meu Deus, não. Passou-se o tempo, a irmã me chamou para orar, nada. Aí ela disse, olha, o senhor falta pedir perdão. Deus me disse que o senhor tem que pedir perdão a alguém. O senhor tem que ser misericordioso. No outro dia chega ela, a coisa, cheguei. Eu digo, entra, vai. Quando ela chegou, a senhora me perdoa? Ela disse, de que? Eu digo, me perdoa não, mulher. Eu era meio bruto. Tá perdoado, pronto. Na mesma semana eu e o pastor Carlos foi lá para Nilton Clemente, ali de frente da FEBEM, antiga igreja de Nilton Clemente. Chegou lá, o presbítero disse que quer ser batizado da glória. Aí eu, tome glória. Fiquei rouco, eu digo, que negócio é esse? O evangelista pegou o microfone e disse, homem, por que tu me interrogas e duvida é hoje? Acabou-se. Era como se alguém pegasse um fio de 380 e encostasse aqui na costela. Deus, ele batizou, então Deus, ele quer batizar na noite de hoje. Mas só depende de você. O coração quebrantado e contrito, Deus, ele não rejeita. Você já sonhou falando em mistério dormindo? Sim ou não? Vem na sua mente você falando em língua. Eu digo porque é desse jeito. Você sabe até os tipos de palavra que fala. Como quem diz, eu fui batizado, não, mas Deus quer te batizar. Ele está dizendo que quer te batizar, mas tem algo que está impedindo. E Deus quer batizar você hoje. Hoje Deus quer renovar a aliança, um novo pacto, um concerto. Ele quer botar um anel no teu dedo, vestidura branca, calçar os teus pés e te encher da graça. Agora se prepara, de que quando ele te encher, tu vai ver. Deus não dá por gota e nem é unha de fome. Ele enche até o gogó. Tu vai andar pingando óleo. É, não é, meu irmão? Vai andar pingando óleo pelo meio da rua. Quem olhar para tu vai ver fogo no teu olho. Quando tu pisar que sair, vai ter fogo onde tu pisou. Fogo na mão, fogo na boca. Lembra do hino fogo no pé? É fogo por todo canto. Então é desse jeito. Então tenha misericórdia e você vai voltar e vai agradecer. Marca o dia e marque a hora. Você vai voltar e vai dizer, Deus, ele me batizou. E se tu quiser, não, se Deus quiser, ele te batiza hoje. Agora só depende de tu. E se tu tiver com vergonha de pedir perdão, de se humilhar, faz um propósito com Deus e tu vai ver. Tu vai ficar menino, vai dar pulo até de um pé só. Aleluia, Deus abençoe. Epa, tem alguém aqui que não serve ainda a Deus? Faça assim com sua mão. Tenha medo não. Tem uma senhora ali, uma irmã. Tem mais alguém? Tem alguém aí em cima? O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu. Tem mais alguém? E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema. Qual é a primeira pessoa? Quem quer se voltar ou quer fazer um pacto com Cristo? Se tiver, venha. E me perdoou. Qual é a primeira pessoa? Isso teve um alto preço que ele já pagou. E sarou minhas feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Qual é a primeira pessoa? Quem neste mundo amor tão grande pode ter, de entregar. Deus abençoe se não tem. A dor
dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que venham ali. E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez. Qual é o segundo? E sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Servo a própria vida renunciou. Tem mais alguém? Amém. Ainda tem vaga para a segunda pessoa que quer confessar Jesus. Queremos apresentar você ao Senhor nesta noite e convidar o Espírito Santo a fazer morada na sua vida. Qual é o nome dele? Douglas. Douglas já foi evangélico, né? Está voltando para Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, né? Vamos fazer a oração aqui com o nosso irmão Douglas. Fica conosco, Douglas. Senhor Jesus. Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo dos meus pecados. Te aceito como teu filho. O teu Espírito habita em mim. Em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, né? Está voltando para o Senhor. Fica só um pouquinho aqui que a gente vai orar por você, tá certo? Só um minuto. Queremos já agradecer a presença dos visitantes que estão aqui conosco, pessoas de outras igrejas. Nosso pastor está no Jordão. Quarta-feira, o culto de virada começa às 9 da noite. Se alguém quiser agradecer, chegue cedo, né? Tem uma programação para os agradecimentos. E quero também já aproveitar que a palavra foi de misericórdia, né? Quero já, na quarta-feira não estarei aqui, né? A gente mora num local que quase não consegue ali sair, mas aproveitar, se eu ferir alguém durante 2025, me perdoe, viu? Já estou pedindo misericórdia, né? É porque às vezes você pregando, né, você está inspirado pelo Espírito Santo, mas quem está lá ouvindo pode às vezes pensar que você está trazendo uma mensagem de carapuça, né, e se fere, acha que aquilo está sendo de propósito. Então, se porventura da minha parte eu feri alguém, me perdoe, viu? Não foi com a intenção. Às vezes a gente sai aqui nas carreiras, passa por um irmão, nem fala, porque a gente nem vê, né? E não é tudo, mesmo assim o nosso pedido de perdão também, no nome de Jesus. Agradecer a todos os diáconos, obreiros, os levitas, ao Gipade, né? Aqui pelo trabalho de 2025, que foi maravilhoso, está só concluindo, mas 2026 vai ser muito melhor, irmão, vai ser muito melhor. E aí nós vamos estar agradecendo a vida de cada um de vocês, porque sabemos que o melhor sempre está por vir. Nós vamos convidar o presbítero Paulo, estará orando por nosso irmão, encerrando o culto para a glória do nome do Senhor, e o presbítero Eduardo impedra a bênção apostólica. Amém. Pega o óleo aqui, meu presbítero, por favor, o óleo de ungir aí. Pega aí, Paulo, está ali, Paulo. Quem orou, vamos ungí-lo, né? Já que você vai orar, então já faço os dois trabalhos. Um já aqui o nosso irmão Daniel, aquele está voltando, e aí para o Senhor segurar, pegar nas mãos dele, segurar, libertar ele, e a partir de agora ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Nosso irmão Paulo ora, depois o nosso presbítero estará orando. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Soberano Deus, queremos te louvar e te agradecer, Senhor, por esse momento sublime na tua presença. Senhor, queremos te apresentar a vida do Lucas, Senhor, que cresceu aqui nesta casa, Senhor, cresceu aqui, Senhor, ouvindo tua palavra, foi trazido pelos seus pais, está desde a sua infância crescendo na tua presença. Um dia ele, como filho pródigo,
foi dar um passeio ali no mundo, mas sua mãe, seu pai, sua família estava orando, essa igreja estava orando para que ele voltasse, caísse em si e regressasse para a tua presença. Senhor Deus, como diz a parábola, Senhor, a história do pai que o recebeu, que colocou um anel no dedo, deu calçado, deu veste, assim esteja revestindo novamente o Lucas com a tua presença, que o teu Espírito Santo habite nele, encha ele, dê a graça, as condições para ele nunca mais voltar para o mundo, e concede a graça de ele permanecer na tua presença, ser um canal, ser bênção para o teu reino, para a sua família, para a sua casa. Senhor Deus, cancelamos toda palavra, toda ação do inimigo contra a vida do Lucas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos a tua bênção sobre a vida dele, a tua prosperidade, a tua graça, a tua misericórdia, e que a unção do Espírito Santo seja sobre a vida dele e sua família. Deus, te agradecemos por este culto. Te agradecemos, Senhor, pela vida do presbítero Edinaldo, que aqui pregou a tua palavra, teu servo que dirigiu o culto, todos aqueles que tiveram a participação aqui direta e indiretamente, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor nos conduza em paz para os nossos lares, Senhor Deus, com a tua graça, com a tua bondade, e ao decorrer da semana, Senhor, que o Senhor nos traga para o culto aqui no final de ano, que esteja abençoando a cada um de nós com tua graça, com tua bênção. Assim te pedimos em o nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder de Deus e as divinas consolações do Santo Espírito esteja com Israel, esteja com todos os missionários espalhados pela terra. E a igreja diz: amém. Dê um abraço no seu irmão.